O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão aqui nessa tarde, e também para você que está em casa. Deus abençoe a cada um de nós com a sua palavra e com a reflexão. Eu quero convidá-los a abrir comigo em Lucas capítulo 9, nós vamos falar sobre algumas implicações bíblicas do discipulado, ou de viver uma vida de serviço ao Senhor. Lucas capítulo 9, nós vamos ler do verso 57 ao verso 62. O texto da palavra de Deus de Lucas 9, 57 ao 62 diz assim: Estando eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Versículo 61. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos nessa tarde de ouvi-la, de sermos desafiados, de sermos levados, ó Deus, a uma reflexão profunda e verdadeira sobre o verdadeiro valor ou preço de ser um discípulo do Senhor. Fala conosco nessa tarde, por meio da sua palavra, sobre essas implicações tão importantes e tão verdadeiras para a nossa vida, Senhor. Pedimos também que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a sua graça, que o Senhor nos capacite, ó Deus. Que nessa tarde o Senhor possa nos consolar, nos exortar, nos ensinar, nos convencer daquilo que necessitamos mudar em nosso coração, para que nós então possamos servir ao Senhor com maior intensidade de coração. Eu agradeço, ó Deus, mais uma vez, e louvo o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, bom, a seguinte pergunta que eu tenho para você nessa tarde, eu gostaria que você pensasse e refletisse junto comigo. Talvez seja uma pergunta tão simples, mas que nos leva a reflexões mais profundas de como nós podemos viver a nossa vida. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele é bem enfático em dizer o seguinte a quem ele estava escrevendo: Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele chama, ele exorta, ele traz a responsabilidade para aqueles irmãos que ele estava escrevendo, chamando para que eles pudessem ver na sua própria vida o reflexo da vida de Cristo, do caráter de Cristo, do amor de Cristo. E aí então vem a minha pergunta para mim e para você nessa tarde. Hoje, você e eu teríamos coragem de olhar para a pessoa que está ao nosso lado, de olhar para a nossa esposa, de olhar para o marido, de olhar para o nosso filho, para a nossa filha, para o nosso irmão em Cristo e dizer: Me imite, porque eu sou como Cristo. Vivemos num mundo de busca de referências, onde quem faz sucesso se torna referência para aqueles que são jovens, adolescentes e até mesmo adultos. Há a procura de identidade, há a procura e a necessidade de pessoas se identificarem com outras, porque de alguma forma isso faz sentido para a vida delas. E nesse processo nós temos um grande privilégio, uma grande bênção, mas também uma grande responsabilidade, que é pedir ou então oferecer para as pessoas a seguinte questão: olhe para a minha vida. O seu filho está buscando referências, você deve olhar para ele e dizer: me copie, porque eu copio a Cristo. A sua esposa está buscando referências, você deve olhar para a sua esposa e dizer: me copie, porque eu estou copiando a Cristo. O seu marido, o seu irmão em Cristo, os seus irmãos da igreja. Hoje nós vivemos, infelizmente, um discipulado de baixo custo. O qual é o discipulado de baixo custo? Você já deve ter ouvido essas informações em alguns momentos, ou essas frases. Eu não olho para homens, eu olho para Deus. Isso soa muito espiritual para a gente, não é verdade?
Eu não olho para homens, eu olho para Deus. É claro que o nosso alvo de salvação e a fonte salvífica da nossa vida é o nosso Senhor. Isso não há discussão nenhuma. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos constantemente o chamado de Deus para que nós possamos brilhar como luz e salgar como sal da terra. Sal na terra para abençoar e levar então o testemunho da vida cristã para outras pessoas. Ou então existe também uma outra frase: não olhe para mim, eu sou pecador, olhe para Cristo. Isso tem se tornado também muitas vezes uma desculpa para a afirmação e a vivência num discipulado de baixo custo. Enquanto as Escrituras, elas revelam e elas mostram para mim e para você Jesus dizendo o seguinte sobre se você quer ser o meu discípulo, você deve negar a si mesmo, você deve tomar a sua cruz e você deve me seguir. Você também tem o próprio apóstolo Paulo, mais uma vez enfatizando, dizendo: olhem para mim, me imitem, porque eu imito o Senhor Jesus Cristo. O discipulado de baixo custo, ele traz objetivamente a ideia de que não liguem para a minha vida. Eu estou vivendo aqui, capengando, a hora acertando, a hora errando, mas não olhem para mim. Olhem para o Senhor, porque o Senhor é a referência de todas as coisas. E nós perdemos uma grande bênção, e nós perdemos um grande privilégio de influenciar pessoas por meio do nosso testemunho, por meio do chamado que o Senhor fez para a nossa vida. E esse texto, ele começa como alguns outros das Escrituras, sempre dizendo o seguinte: Jesus desafiando as multidões. O verso 57, diz assim: quando eles a caminho fora, alguém lhe disse: Senhor. Então Jesus tem uma multidão o seguindo, e ele então coloca aquelas pessoas à prova. Por que a ideia da multidão? A multidão tem a ideia de impessoalidade, neutralidade, quer dizer, todos estão ali pelos milagres, todos estão ali pelo alimento, todos estão ali porque de alguma forma simpatiza com Cristo. Mas então Cristo vai, indo a caminho do Gólgota, porque ele está indo para Jerusalém, ele convoca, ele provoca aqueles corações sobre a verdadeira responsabilidade de viver uma vida com Ele. Em Lucas 9:56, Jesus reitera o seu propósito: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Em Lucas 9:51, Jesus, sabendo da sua missão, de ir até Jerusalém, de ir até o Gólgota e ali oferecer a sua vida, ele então faz uma provocação, ele traz essa realidade aos seus discípulos. E é interessante que em alguns capítulos anteriores, ou até mesmo nos posteriores, depois Jesus vai falar em Lucas capítulo 14, novamente, sobre o valor ou as implicações de segui-lo. E Jesus ele fala algumas coisas interessantes, que seguir Jesus ou segui-lo envolve basicamente três coisas. Envolve amor, porque lá em Lucas 14 ele reforça esse texto dizendo: se você amar mais o seu pai e a sua mãe, você não é digno de mim. A segunda implicação é o sofrimento, leve a sua própria cruz. A terceira implicação é o desapego, renuncie a tudo o que você tem. Então perceba que o chamado do Senhor para a nossa vida, ou para um discipulado, ele não é de baixo custo, ele é de alto custo. Ele começa com o custo que o próprio Senhor pagou na cruz do Calvário. A sua própria vida, o seu próprio sangue derramado. O discipulado de hoje, ou a vida de discipulado hoje, claro que não generalizando, mas os discípulos, basicamente do baixo custo, têm algumas afirmações, algumas ideias como: eu sigo Jesus, mas eu vivo do jeito que eu quero. Afinal, eu estou aculturado, eu vivo na sociedade que eu estou agora, eu preciso me aculturar a essa realidade. De certa forma, sim, mas não que negligencie a palavra de Deus. O discipulado de hoje, de baixo custo, é: eu sigo Jesus, mas eu não vou à igreja, porque eu sou a igreja. Estou aqui em casa. Negando e deixando de lado todos os aspectos de mutualidade. Amai-vos uns aos outros, os variados chamados de mutualidade nas Escrituras. Eu sou o discípulo de Cristo, mas eu não me pareço com Cristo. Eu sou o discípulo de Cristo, mas eu não me envolvo com a igreja. Por afinal, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meus afazeres, eu tenho a minha rotina, eu não posso fazer isso. Eu sou discípulo de Cristo, mas eu não tenho tempo para servir no reino de Deus. Perceba que esses são os reflexos de um discipulado de baixo custo, aonde não custa muito para a gente.
Eu não estou dizendo aqui um custo salvífico, onde nós obedecemos a Deus porque de alguma forma queremos ser aceitos. Não, nós já somos aceitos assim crendo em Jesus, pela justificação do Senhor. E a resposta que nós damos então a essa vida não é uma barganha, mas é um amor declarado. É um abandono da própria vontade declarada. É o abandono propriamente das minhas vontades, para que Cristo seja vivido, exemplificado e amado pelas pessoas que vivem ao meu redor. Perceba, nós vivemos num momento, e sempre foi assim, de busca de referências, de busca de aprendizado, de pessoas carentes de ensino e de identidade. E o Senhor nos chamou, como seus discípulos, para vivermos assim para Ele, e aí então exemplificarmos esse amor a partir da cruz dele. E o texto ele vai desenvolvendo mais, porque há 3 encontros aqui. A estrutura desse texto está dizendo mais ou menos assim: alguém chega para Jesus, e esse alguém é descrito lá em Mateus como escriba, e ele diz: eu quero te seguir. Jesus fala algo para ele, ele dá uma desculpa. Depois Jesus pede para alguém segui-lo, ele também dá outra desculpa. E aí então, por último, um outro, Jesus também o chama, e existe essa possibilidade, mas ele dá uma desculpa referente a qualquer coisa que esteja ali acontecendo na sua vida. E esse texto basicamente traz 3 ensinos importantes para nós, de como nós podemos pensar quais são as implicações de ser um discípulo de Cristo. O que isso acarreta na nossa vida. Qual é a provocação, qual é o desafio que o Senhor faz para nós. A primeira lição desse texto é que nós devemos entender o preço do discipulado. É isso que Jesus faz nos versos 57. Indo eles, caminha fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 18 e 19, não precisa abrir ali, mas depois você pode anotar, era um escriba. Ele estava chegando até Cristo dizendo: eu quero te seguir, eu quero ir onde o Senhor está indo, aonde o Senhor for, eu irei. Só que a pergunta é: onde Jesus estava indo? Jesus estava indo para Jerusalém, para um caminho de dor, para um caminho de uma entrega. Nós obviamente não sabemos o final dessa história, porque as Escrituras não nos revelam aqui, mas Jesus, conhecendo os corações poderosamente e intimamente, ele responde para aquele homem dizendo: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus fala do valor, da implicação, do custo de segui-lo naquele caminho que ele estava indo, até o Gólgota, até a cruz. Muitos cristãos não possuem uma perspectiva a respeito de quem eles são efetivamente. E aí então, seguir a Cristo se torna um grande desafio de encontrar uma identidade, sendo que a nossa identidade vem do próprio Senhor. Aqui Jesus combate o sentimentalismo daquele escriba de ver as multidões com Cristo e dizer: eu quero isso também, eu quero passar por isso, eu quero experimentar isso. Mas o Senhor então mostra, revela para ele o peso de segui-lo. E aí então, isso também faz com que nós reflitamos em algumas coisas. Será que estamos certos do que realmente implica servir e seguir ao Senhor? Qual é o preço que estamos pagando de sacrifício da nossa vida, do nosso coração, para dizer, e aí voltando naquela primeira pergunta que eu te fiz, eu e você, nós não deveríamos ter tanto medo de responder: eu acho que eu não teria coragem de dizer, me imitem, porque eu não sei o que eu estou vivendo agora. Eu acho que deveríamos ser corajosos em responder isso, não é? Mas se não o somos, se capengamos, se temos receio de dizer, não, pode me imitar, não tem problema. Obviamente não somos perfeitos e lidamos com os nossos pecados. Mas o conhecimento do preço desse discipulado e do envolvimento que nós temos com o Senhor e que deveríamos ter com Ele, deveria trazer uma reflexão maior para o nosso coração. E aí, a visão sentimentalista do discipulado, da vida com Cristo, pode enredar o meu coração e o seu em muitas questões da vida. Algumas delas que eu quero citar: formalismo. Somos formais na nossa conduta, mas o nosso coração não está tão inclinado. Biblicismo, somos corretos nas Escrituras e o devemos ser, mas o quanto que isso impacta e muda o nosso coração.
O legalismo não pode fazer isso, faça isso, a lista formal de regras, mas o quanto que isso também impacta o nosso coração. O misticismo, a nossa vida se torna muito mais uma busca de experiências com Deus do que propriamente um estudo profundo da sua palavra. E não que nós não tenhamos as experiências com o Senhor, de ser guiado, dirigido, ensinado por Ele, mas se torna muito mais uma busca de eu preciso de um sinal para dizer, ok, eu estou no caminho correto. Ativismo. Somos tão ativos. Tem um livro do Paul Tripp e do Timothy Lane, que ele descreve um jovem lá, e por incrível que pareça o nome daquele jovem é Tiago. Quando eu li, eu falei, não é possível que o Paul Tripp me conhece tão profundamente assim. Mas ele diz assim que Tiago era um rapaz muito ativo na igreja, e ele pregava no culto, e ele dava aula na escola dominical, e ele conta o histórico de Tiago, e de repente o Paul Tripp escreve assim, mas o mundo de Tiago nunca se encontrava com o mundo de Deus. Isso é ativismo. Nós servimos, trabalhamos, mas esse serviço efetivamente não afeta o nosso coração, não muda, não nos leva exatamente aquilo que o Senhor tem nos chamado. E Jesus estava indo para o Gólgota. Então, a visão sentimentalista do discipulado traz, obviamente, consequências para o nosso coração. Para onde Jesus estava indo? Por uma caminhada de provações. Olha o versículo 58, de novo. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A vida do mestre, do nosso mestre, é marcada por provações, sofrimentos, e ele estava indo para Jerusalém para morrer na cruz do Calvário. Então, ao dizer aquele escriba, eu quero ir onde o Senhor está indo, eu vou te seguir onde quer que fores, talvez ele não tenha calculado bem da onde Jesus estava e para onde Jesus ia. As provações seguem aqueles que também caminham com Cristo. A Bíblia não nos ensina em tempo nenhum em rejeitar as provações, mas ela nos ensina a viver para a glória de Deus em cada uma delas. E a vida com Cristo, a vida de discípulo de Cristo, envolve provações diárias. O texto bíblico nos lembra constantemente entregues como ovelhas, todos os dias, constantemente. Tanto no nível de perseguição, como existem muitos irmãos pelo mundo, quanto vivendo numa ideologia caótica, onde quer nos abraçar os nossos filhos, as pessoas a quem nós amamos. Estamos constantemente passando por provações, como passamos agora nesse momento. Por uma doença, por um luto, ou por qualquer situação. Se a nossa caminhada com Cristo contempla só as bem-aventuranças da alegria constantemente, sem o experimentar também o sofrimento, talvez nós não estamos indo para o mesmo lugar que Cristo está. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas o quê? Tem de bom ânimo, porque Ele disse, eu venci o mundo. É a certeza de uma caminhada gloriosa que tem o seu trajeto de sofrimento e provação, mas também tem a glória reservada àqueles que acreditam e que creem no Senhor. O discipulado sentimentalista, ele simplesmente quer fugir das provações. E eu e você somos bons nisso, não é verdade? Se eu perguntar aqui quem gosta de sofrer, ninguém vai levantar a mão. Alguém vai? Menos eu. Mas é a realidade do mundo caído que nós vivemos. Mas o nosso Senhor foi à frente. O nosso Senhor trilhou esse caminho. E a sua graça se estende a nós, não só como um exemplo da sua morte e da sua vida, mas também aquilo que Paulo escreve aos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ele não nos permite sermos provados ou tentados além do que nós podemos suportar. A identidade do Senhor com a nossa vida. O sofrimento do Mestre foi proposital, voluntário e sacrificial. Jesus também diz que o sentimento ou o discipulado sentimentalista em si, ele não reconhece, obviamente, a rejeição que o próprio Filho do Homem teve. Ele disse isso. Nós temos a descrição em Isaías 53, que o Senhor foi rejeitado, que não havia beleza ou formosura. E assim foi a vida do nosso Senhor. Ser discípulo é lidar com a realidade da rejeição. Muitos adolescentes, jovens, adultos, infelizmente estão dispostos a pecar para que sejam aceitos na sociedade que vivem, do que glorificar o nome do Senhor. E nós vivemos numa cultura
aonde jaz no maligno, aonde o sistema desse mundo, obviamente aquilo que 1 João diz, ele está no maligno. Isso nos traz a realidade de que, se rejeitar o nosso mestre, de alguma forma, também vão nos rejeitar. Eu lembro muito bem, eu participei de um projeto, há um tempo atrás, de acolhimento infantil. Acolhimento infantil, um pouquinho, se você não conhece, um pouquinho diferente de adoção. Acolhimento, você fica com a criança até que ela seja adotada. E tinha várias perguntas ali. Minha esposa e eu participamos desse projeto. Ou fomos, né, no processo. E tinha algumas perguntas ali. Tinha 2 perguntas que foram fundamentais para sermos reprovados. A primeira pergunta era: como que você entende a educação de um adolescente? E a segunda pergunta é: como que deve ser a disciplina de uma criança? Crendo na palavra de Deus, eu olhei aquilo e falei: Luana, vamos ser rejeitados. Sem começar a responder. Foi assim: Luana, acho que... E aí ficamos, o que a gente escreve? A gente quer tanto, mas a gente também tem um princípio, a gente tem uma crença, a gente tem algo que nós entendemos segundo as Escrituras. E descrevemos o que acreditávamos, e o que acreditamos como princípio de discipulado de criança, de disciplina de filho. Conclusão, fomos rejeitados. Por quê? Por causa da nossa fé. Porque entendemos que a palavra de Deus é instrumento de educação de uma criança. E não, isso é um dos exemplos que talvez vocês aqui em casa devem ter passado, inúmeros, por confirmar a sua fé em Cristo, serem rejeitados em algum nível. Mas ainda que rejeitados por esse mundo, somos aceitos pelo nosso Deus. E isso é a esperança que temos. Ainda que o mundo nos avalie de uma forma equivocada para certas situações, como acolher uma criança, por exemplo, eu sei que o meu Senhor me justificou no seu Filho Jesus. O discipulado, ele implica não ter uma visão sentimentalista. Ele tem a implicação de entender exatamente o seu valor. Uma segunda lição desse texto, a segunda implicação de ser um discípulo de Cristo, é que nós temos que perceber a urgência do reino de Deus. E aqui Jesus tem um outro diálogo, versículo 59 diz assim: a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar os meus pais. E Jesus responde para ele, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Parece uma palavra dura do nosso Senhor aqui. Paulo já tinha dito a Timóteo na sua carta, dizendo que aquele que é alistado no exército tem agora o desejo de agradar aquele que o alistou. A ênfase, o coração do discípulo é agradar o seu Senhor, é agradar o seu mestre. O Senhor Jesus aqui, ele não está questionando o fato de que aquela pessoa fosse até a sua casa e sepultasse o seu pai. O texto não está dizendo isso. Existem outras implicações. Primeiro, que era um costume em que o filho desse um funeral decente para o seu pai naquela época. Não só de um dia, às vezes de vários dias. Mas a ideia é que o funeral não estava acontecendo naquele momento. Porque o texto diz que Jesus estava a caminho. Então aquele jovem, se ele estivesse realmente sepultando o seu pai naquele momento, ele não estava na multidão, ele estava onde? Na casa, no local de sepultamento. Mas qual que é a ideia aqui desse jovem? Quando ele olha para esse fato, Jesus diz, me segue. Ele diz assim, primeiro, deixa eu sepultar o meu pai. Quer dizer, deixe primeiro meu pai morrer, passar todas as coisas, eu cumprir a minha obrigação, né, daqui da comunidade, então eu vou seguir ao Senhor. Eu acho que somos tão bons quanto esse homem, esse jovem, de dar desculpas e servir ao Senhor. Algumas delas listadas aqui, filhos, eu não posso por causa dos meus filhos, por causa da minha esposa, por causa do meu marido, por causa do pastor, por causa do dinheiro, por causa do tempo. Lembre-se de Elias, o seu lamento da desculpa em 1 Reis 19. Só eu fiquei, Senhor. Agora todo mundo quer tirar minha vida, só eu fiquei. O Senhor está questionando esse jovem no sentido de que ele está pensando no futuro. Deixe-me cumprir primeiramente todas as minhas questões de sepultamento aqui com meu pai. Depois eu vou segui-lo. E Jesus então diz para ele e o confronta ao seu coração. E nós também podemos viver assim, em certo sentido, da nossa vida. Deixamos sempre para depois o serviço do Senhor, ou na maioria das vezes. Talvez o Senhor tenha nos chamado especificamente para um ministério, para um trabalho, para um serviço, para um trabalho na sociedade interna da igreja. E nós estamos sempre
deixando. Ou então poderíamos intensificar muito mais o nosso envolvimento com o reino de Deus, com a igreja local, com a comunidade cristã, com os nossos irmãos. Mas estamos sempre deixando, porque há coisas, Senhor, quando eu estiver aposentado, aí o meu tempo vai ser todo para o Senhor. Já pensou isso? E Jesus questiona esse jovem. E o Senhor também fala sobre a prioridade da pregação do Evangelho. Jesus diz, numa ordem enfática, pregue o Evangelho. Jesus dá uma prioridade a ser buscada por mim e por você, e também falando para esse jovem, é a pregação do reino de Deus. Hoje eu atendi uma pessoa de manhã e ela me fez pensar muito exatamente nessa parte do texto. Eu atendi um senhor com vários problemas na sua vida e ele não tinha basicamente nem o que comer. Estava hoje de manhã aqui na igreja. Aí os diáconos atenderam e passaram para que eu pudesse atendê-lo. Ele sentou na minha frente e falou, vou contar minha vida para você. E contou a vida dele. E a frase dele foi impactante para mim. Ele disse assim, eu não quero comida, eu não quero cesta, eu quero que você me pregue o Evangelho. De alguém passando fome. De alguém praticamente sem comida em alguns dias da sua vida. Mas a sede desse homem era tamanha, que a única coisa que ele pediu foi, me pregue o Evangelho. É isso que eu quero. Não pode você me dar uma cesta agora. Não pode você me dar um dinheiro para eu ir lá e comer. Eu preciso do Evangelho. Eu preciso. Perceba que há pessoas sedentas à nossa volta. Há pessoas sedentas aqui, há pessoas sedentas fora. Há pessoas sedentas pela pregação do Evangelho. O quanto esse culto ou as outras programações da TV chega a tantos lugares, as pessoas agradecendo a Deus, Senhor, obrigado. Porque há uma pregação, porque há pessoas ensinando o Evangelho. E o Senhor tem nos chamado fortemente para que nós possamos buscar. E é interessante que em vários momentos das Escrituras, a ansiedade e a depressão é combatida, sabe com o quê? Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Anteriormente o Senhor Jesus não fica ansioso pela comida, pela bebida, e aí ele fala para lidar com isso, para mudar o foco, para ter um alvo verdadeiro, e que realmente interessa para a vida de um cristão busque o reino de Deus acima de todas as coisas. O Senhor diz, pregue o Evangelho, fale da palavra, vá pregar o Evangelho. Há pessoas sedentas da palavra, como nossas prioridades mudaram hoje. E se nós não lidarmos com o nosso coração, elas serão cada vez mais mudadas. E a prioridade de um cristão é viver para a glória de Deus. E uma das coisas é pregar o Evangelho do Senhor. A última lição desse texto sobre a implicação de ser um discípulo de Cristo é reconhecer a autoridade no discipulado. Versículo 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Há um costume aqui, quando a gente lê esse texto, a gente tem a ideia assim, Jesus não deixa nem se despedir dos pais, da família, mas também não é isso. A ideia muito vivida no Oriente Médio, ali naquela parte, era exatamente que se despedir trazia consigo uma atitude de pedir permissão. Então, quando ele é convocado a seguir, ele não quer ir lá e dizer assim, tchau para a família dele. Ele quer ir lá, de alguma forma, para pedir permissão, que era a cultura daquela época. Então, ele queria ir até a família dele e pedir permissão. E aí, então, há um confronto aqui de lealdade do coração, ensinado por Jesus. Porque Jesus diz, mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás. O que o Senhor está convocando esse jovem? A sua lealdade e inteireza de coração. Ele não deveria ir lá pedir permissão, nesse sentido, para a sua família, para seguir Jesus, porque a autoridade máxima no discipulado é o próprio Cristo, aonde ele chama pessoas. Assim como ele fez com Levi, segue-me, e ele saiu da coletoria e seguiu a Cristo. O texto nos leva a algumas reflexões para entendermos o seguinte, o chamado do reino de Deus deve ter a prioridade de lealdade acima de qualquer outra lealdade da nossa vida. Devemos ser leais à nossa vida com o Senhor. Jesus já disse, não há possibilidade de servir a dois senhores, porque em algum momento você vai amar um e desprezar o outro, e vice-versa.
O discipulado bíblico, a vida com o Senhor, exige lealdade e inteireza de coração. Isso não só no aspecto do nosso tempo, da nossa vida em si, das nossas atitudes, mas de tudo aquilo que somos. Os ídolos que podemos criar, como filhos, trabalho, cônjuges, que são bênçãos para a nossa vida, mas podem se tornar um meio de ser o alvo do nosso amor. Lembre-se o que Jesus vai dizer lá em Lucas 14. O amor, o desapego e a lealdade são características do discipulado bíblico. O Senhor deve ser o Senhor completo do nosso coração. Nós não podemos ser divididos, mas temos que estar inteiros diante do Senhor. E o texto também fala sobre aquele que olha para trás, ele se torna inapto para aquilo que o Senhor tem o chamado. Jesus diz que aquele que olha para trás não é apto para o serviço. Isso significa que lealdades passadas não podem nos impedir de servir a Deus no presente. E isso em vários fatores. Olha só que interessante. Primeiro, o que você foi no seu passado? Talvez você foi leal a muitas coisas no seu passado. Mas uma vez com a nova vida em Cristo, você é chamado para servi-lo com inteireza de coração. Ou talvez você ainda seja leal a alguma coisa do seu passado. A um pecado. A situações. A mágoas. Há tantas coisas que você poderia estar olhando para frente, seguindo, com a mão no arado. Mas há coisas que impedem o seu coração de frutificar poderosamente para o Senhor. Hoje, você precisa ser desleal a esse pecado, a essa situação, a essa mágoa, e colocar o seu coração em lealdade completa diante do Senhor. Devemos seguir a Cristo com perseverança completa, olhando sempre para frente, para a promessa que o Senhor fez para nós, para a eternidade que o Senhor nos prometeu. Para concluirmos esse texto, o ensino principal é: ser um discípulo é entender que exige sacrifício, envolvimento com o Senhor e com a sua obra. É viver uma vida sem desculpas para servir o Mestre e ter o reino de Deus no presente, agora, como prioridade para as nossas vidas. Queremos um discipulado, e se queremos um discipulado de baixo custo, isso vai ter consequências na nossa vida, vai ter consequências na vida da minha família, vai ter consequências na vida da minha igreja. Mas se eu disponho o meu coração para ter um discipulado no custo que o próprio Senhor propõe, Ele não só me dará graça para que eu viva esse discipulado, mas eu viverei completamente para o meu Senhor. Vou frutificar para a honra e para a glória de Deus. Esse é o chamado do Senhor para nós, irmãos. Esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. E hoje eu convido você a refletir sobre o seu relacionamento com o Senhor, a sua vida com o Senhor, o seu envolvimento, a sua dedicação, ou talvez até as desculpas que você tem levantado para pagar bem pouquinho pelo discipulado, para viver um discipulado de baixo custo. Mas perceba o quanto talvez isso esteja influenciando a sua vida, a sua família, os seus filhos, a sua igreja. Hoje o Senhor nos dá a graça de relembrarmos desse texto, da sua obra, do seu sacrifício, e dizer: Senhor, toma-me, porque eu sou completamente seu. E assim como Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus nos chamou para uma vida de entrega e dedicação a Ele, e Ele nos dá graça para que possamos viver assim segundo a sua vontade. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos nessa tarde orar ao Senhor e primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Talvez sondando o nosso coração, a avaliação concreta, real, de que não estamos vivendo completamente como o Senhor tem nos chamado a viver nesse mundo caído, mas de uma forma que louve e engrandeça o nome do Senhor. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão muitas vezes pelo discipulado de baixo custo que queremos viver. E nos esquecemos que uma vida com o Senhor é uma vida de intensidade, de entrega, de sacrifício. Mas que nesse processo o Senhor está conosco constantemente. Dá-nos, ó Deus, intrepidez. Dá-nos, ó Deus, coração inclinado
para que nós possamos viver com o Senhor e para o Senhor em todo o tempo da nossa vida. E que sejamos influenciadores de outras pessoas, da nossa família, dos nossos filhos, sem medo de dizer, me imite porque eu estou imitando a Cristo, porque a graça do Senhor é sobre a nossa vida. Nós oramos a Ti nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.